que você visualiza para a parte de trabalho e carreira? Não agora, para daqui a 20 anos. A gente chama isso de visão de uma vida épica. A gente chama isso do V20, a sua visão de 20 anos. O que você visualiza para daqui a 20 anos? Quando a pessoa tem um nível de escassez no coração, essa pessoa só consegue pensar em uma única coisa: sobreviver. Como um animal que está sendo coagido, que está sendo intimidado. Eu só quero sobreviver, eu só quero pagar minhas contas. Eu entendo você ter talvez esse sentimento, porque o mundo foi te configurando assim. A política foi te configurando assim, os colégios foram te configurando assim, o seu pai e a sua mãe, por conta de ter tido essa educação, foi sendo configurado assim. Você foi sendo criado como um gado, como um bezerro, que vai sendo açoitado e vai sendo moldado para que você queira pouco. Então talvez o pensamento de merecer pouco vem disso, de olhar para a carreira e querer uma carreira pequena. Só que existe algo no coração do cristão. É uma virtude que Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, já dizia. É uma virtude chamada magnanimidade. Talvez você já ouviu alguém falar: fulano é magnânimo. Parece uma coisa tão pomposa, mas isso remete à Grécia, 400 anos antes de Cristo. O que é uma pessoa magnânima? O que é desenvolver a magnanimidade dentro de nós? Magnânima. Magna, algo grandioso. Ânima é alma, alma grandiosa. A pessoa magnânima tem uma alma grandiosa, um coração grandioso. Essa pessoa quer coisas pequenas ou grandiosas? Grandiosas. Mas não para sua vaidade, é para fazer a vida não passar em branco. É querer algo grandioso para promover impacto, para melhorar a vida dos outros. É a inquietação de que a vida não é sobre se tomar uma cerveja no final de semana e assar a bosta de uma carne. Isso é um pedaço da vida, isso não pode ser a vida. A vida precisa ser mais. A vida precisa desejar mais, é fazer mais, é impactar mais para os outros. Deus te deu uma vida tão maravilhosa, te deu competências, habilidades, te deu talentos. Sim ou não? Deus te deu talentos, multiplicai esses talentos. Mas não, o coração é pequeno, o coração é tacanha, o coração é miserável, o coração é egoísta. Eu quero saber só como é que eu pago as minhas contas, tudo bem. E aí temos um sério problema, que é quando você diz para você, olha como é que a escassez vai sendo criada e não a abundância. Quem de vocês já disse alguma vez: eu só queria dinheiro para poder pagar as minhas contas? Se você diz para você: eu quero dinheiro só para poder pagar minhas contas, você está definindo uma visão cerebral para você. Eu preciso fazer dinheiro para no máximo conseguir o quê? Pagar as contas. No máximo pagar as contas. Se eu tiver vencido muito na vida, eu conseguir pagar os boletos. Todo o esforço da sua potência, da sua alma e do seu intelecto, de todas as horas do seu dia, para no máximo o quê? Pagar os boletos. Eu queria dinheiro somente para poder pagar minhas contas. É um sinal claro de escassez e não de abundância. E você começa a profetizar sobre sua própria vida, começa a manifestar profecias, começa a dizer coisas que vão se realizar. O que você fica dizendo repetidamente? O que você diz para você? E dizendo, vai acontecer. Você vai manifestando através da sua fala. E isso vai gerando escassez na sua vida e não abundância. Escassez e não abundância. Não posso confiar nas pessoas que eu vou ser roubado. Não treina, não acompanha, não cria processo, vai ser roubado mesmo. O problema não são as pessoas, o problema está na nossa habilidade de fazer esse processo com as pessoas. Então escassez ou abundância? Para tudo, para o seu trabalho, para a sua atividade física. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Então tá, deixa eu olhar o seu celular, quanto tempo você passa em Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube e nas redes sociais. E vamos ver se você não tem tempo. Deixa eu ver. Você não precisa ir para academia. Você precisa de 40 minutos na sua casa. É só fazer agachamento, é só correr em torno do quarteirão, é pular corda. É isso. Somente isso. Vamos ver se o problema realmente é tempo. Mas se você diz, o meu problema é tempo, você está vivendo em escassez e não em abundância. Ninguém aqui tem problema de tempo. Isso é uma ilusão que você criou na sua cabeça. Uma loucura que você criou na sua cabeça. Então todas essas áreas da vida, eu preciso que vocês ao longo desse final de semana tenham um coração grande para desejar mais em relação a essas áreas. Só que não tem como desejar se você não ver. Porque se você não conseguir ver, temos um grande problema. Você não vai conseguir construir. Esse shopping, ele foi visto 2 vezes. A primeira vez, alguém visualizou ele na mente para construir. E a segunda vez foi quando ele estava pronto. É impossível conceber alguma coisa sem antes ter visto essa coisa. Você vê, depois você constrói. Quando eu falo para vocês que a vida pode ser muito mais, talvez até você duvide, fala, mas muito mais como? Eu não consigo
ver. Eu não consigo ver. Talvez não consegue ver um casamento melhor. Não consegue ver o seu marido, a sua esposa sendo um homem melhor, uma esposa melhor. Não consegue ver a carreira de um jeito diferente. E esse visualizar, esse ver, ele é super importante. Porque só através dessa visão poderosa de futuro que você começa a agir diferente agora. Fiel a essa visão. Muitos de vocês morrem de medo de ser traídos. Ah, será que meu marido vai me trair? Minha esposa vai me trair? Mas quantos de nós não nos traímos todos os dias em relação à visão que nós temos? Queremos alguma coisa da vida e nos traímos todos os dias fazendo o oposto do que a visão pede para ser feito. É uma traição diária. E se trai de novo, e se trai de novo, e se trai de novo. É uma relação difícil com nós mesmos. Será que você conseguiria estar num relacionamento que você é traído todos os dias? Várias vezes por dia? Difícil. Mas o quanto você se trai em relação ao que você quer? Quero algo grandioso, mas quando eu vou fazer, faço algo pequeno. Por conta do medo, por conta da angústia, por conta do não merecimento. A visão de algo grandioso, a visão de algo épico e não se afugentar disso. É o que a gente tem que criar aqui agora. Mas primeiro a gente vê. Qual é o problema de ver? É que quando você começa a ver, você começa a se questionar como é que você chega lá. E por que isso é um problema? Porque quando você vê algo, deseja algo e começa a pensar como é que eu faço para chegar lá, você não tem a resposta ainda. E aí você começa a ver e você começa a pensar, mas como eu chego lá? Você não tem a resposta. Aí você fala, então para de ver. Isso é errado. Primeiro você vê, você se apaixona pela visão, se apaixona pela ideia, aquilo começa a queimar no teu coração. E aí com aquilo queimando no teu coração, você começa a pensar, bom, agora eu preciso encontrar pessoas que vão me ajudar a chegar lá. Agora eu preciso achar ferramentas e recursos que vão me ajudar a chegar lá. Se você quer uma coisa nova, você não tem as ferramentas para chegar nessa coisa nova. Porque se você tivesse as ferramentas para criar essa coisa nova, você já estaria o quê? Vivendo essa coisa nova. Então quando você quer uma coisa nova, não se pergunte como eu vou chegar lá, porque você ainda não sabe. E o que acontece com a maioria das pessoas é, eu quero uma coisa nova, só que eu não tenho a ferramenta. E aí você descarta a coisa nova e fica com aquela coisa que você já tem. E aqui eu estou falando da sua vida, do seu resultado, da sua empresa, do seu físico, do seu nível intelectual, da sua vida. Você fica com aquilo que você já tem e se apega naquilo que você tem. Porque aquela vida que você tem, por pior que seja, você começa até a contar histórias pra você. Mas a minha vida nem é tão ruim assim. Tem gente que tá morando na Cracolândia. Porra, olha o nível de comparação. Tem gente que não tem o que comer. Nossa, sério, essa é a sua barra de comparação. Por que você não se compara com as outras pessoas que estão fazendo caridade com milhões todos os meses? Por que você não se compara com as outras pessoas que, em vez de buscar uma vida pequena, estão buscando a santidade? Por que você não se compara com as outras pessoas? Então, se a sua barra é tão pequena, você está justificando o fato de você não ir atrás de ferramentas. Então perceba, a pessoa fica presa num nível da vida com as ferramentas que ela tem. E isso gera nela a famosa zona... É confortável, eu conheço tudo aqui, mas a vida está uma bosta. Eu entendo, mas é uma bosta que você conhece. Wendel, minha vida está uma bosta, mas você conhece essa bosta. Você está ali até o pescoço na bosta, mas tem um pedaço de milho que você conhece. Tem um pedacinho de brócolis, tem as coisas ali na bosta. Você já deu até nome pro milho, tá pegado ao milho. A vida tá uma bosta? Tá. Mas a pessoa começa a contar histórias pra ela. É muito louco. A pessoa começa a dizer coisas do tipo assim, mas esse negócio de fazer dinheiro nem é a coisa mais importante. Claro, você não tem capacidade de fazer, eu entendo o seu discurso. A única coisa que você consegue fazer isso daí, eu entendo o seu discurso. Diferente seria que você foi lá, se tornou uma pessoa muito rica e fala, agora eu vou escolher fazer menos dinheiro. Olha a diferença. Essa pessoa é capaz de fazer dinheiro e ela escolhe fazer menos. Diferente da pessoa que é incapaz de fazer dinheiro e diz que dinheiro não é importante. Claro, você não dá conta de fazer. É igual a pessoa, igual o homem que diz, não, mas é que eu sou muito pacífico, eu não gosto de confusão. Claro que você é pacífico, você não dá conta de fazer nada. Se acontecer uma briga na rua, você morre na frente da sua esposa. Se um mendigo for te atacar, você não sabe como se defender, você vai morrer na frente da sua esposa e dos seus filhos. Aí você é pacífico não por escolha, você é pacífico por falta de opção. Você só dá conta de ser isso. É diferente quando você é uma pessoa capaz de matar uma outra pessoa com suas próprias mãos. Porque você se dedicou, por exemplo, durante 5, 6, 7 anos ao jiu-jitsu. E aí você escolhe ser pacífico. Eu escolho não matar aquela pessoa. Isso é diferente. Então cuidado com o discurso que as pessoas vão criando dentro delas do tipo, isso não é importante mais pra minha vida, só isso aqui que é importante. Por quê? Será que é realmente que é importante ou é porque você tá apegado a um nível de vida, um nível de resultado, porque você tem essas ferramentinhas aqui que gera esse nível de vida, esse nível de resultado? Uma vida nova pode se manifestar. Só que você vai precisar trabalhar com a insegurança do quê? A insegurança momentânea de querer uma coisa e não ter as ferramentas para chegar lá.
Por exemplo, fazer 5 vezes mais dinheiro. Por exemplo, chegar no melhor físico da sua vida. Um exemplo claro disso. Aí você define 5 vezes mais dinheiro. Você sabe fazer um nível de dinheiro. Você sabe fazer, por exemplo, 15 mil por mês, 20 mil por mês, mas você definiu 100 mil por mês. E você começa a se questionar, será que eu mereço? Será que isso é pra mim? Será que? Mas eu não tenho a resposta de como chegar lá. Calma, você não precisa ter a resposta. E a pessoa começa a fazer a pergunta errada. Qual é a pergunta errada? Como eu faço para chegar lá? Se você já soubesse como fazer, você já teria chegado. A pergunta não é como eu faço para chegar lá. Qual é a pergunta? Quem vai me ajudar a chegar lá? A pergunta mais importante não é como você faz alguma coisa. A pergunta mais importante é quem vai te ajudar a chegar lá. Quem? Essa é a pergunta mais importante. Porque se você está buscando como, você não tem essa resposta. Se você busca o quem, esse quem já tem a resposta porque ele já chegou lá. Exemplo disso. Eu poderia ser a pessoa que te ajudo a construir um produto digital que vai colocar 50, 60 mil reais no seu bolso? Sim ou não? Eu já cheguei lá? Sim ou não? Exato. Então eu posso ser essa pessoa que vai te ajudar nisso. Talvez você queira fazer isso, mas não sabe como fazer, mas não precisa saber como. Primeiro vem o desejo. Se você vai encontrar alguém que tem o como fazer aquilo. A mecânica é essa. Só que onde é que vocês travam? Vocês querem um próximo nível e querem saber o como. Você não tem, você desiste do próximo nível. Se você entender só isso no Protagon, isso já vai mudar completamente a tua vida. Só isso. Se você pegar isso e implementar, isso muda a sua vida. E eu não estou exagerando. Isso pode mudar completamente a tua vida se você começar a implementar. Então o que eu quero que nós façamos aqui agora? Você vai visualizar algo grandioso. Um coração pequeno vai ser expandido agora. E não se preocupe em como chegar lá. Pensa no que você trabalha. E se você fosse pensar na sua carreira ou seu trabalho daqui 20 anos, pense em algo grande, lindo, que impacta muitas pessoas. Pense em algo grande, que você ensina isso para outras pessoas, que você tem milhares de pessoas que aprenderam com você o que você sabe, e essas pessoas quando te encontram na rua falam, cara, poxa, que maravilha, você mudou minha vida por conta disso, eu aprendi com você. Veja isso. Veja você não tendo uma fonte de renda só, mas tendo 3, 4 fontes de renda, que não mais colocam no seu bolso 20, 30 mil, 10 mil, mas colocam no seu bolso 400, 500 mil reais por mês. Então você vai visualizar esse grandioso, essa visão grandiosa. Isso é um processo importante. Você vai se perguntar logo depois, quem são as pessoas que podem me ajudar a chegar lá? E aí você vai aprender com essas pessoas. Mas o primeiro é essa grandíssima visão. Porque se você manifesta essa visão, visualizando, desejando, você vai começar a buscar pessoas que vão te ajudar a achar ferramentas para chegar lá. E aí você vai ter que ter a humildade de ter um desejo e não ter total controle de como chegar lá. Porque quando você deseja algo e não tem total controle, você vai precisar olhar para si e falar, eu sou incapaz. E você vai precisar ficar de joelhos e pedir ajuda para as pessoas. Quando você fica de joelho e diz, você pode me ajudar? Você consegue me ajudar a chegar nesse lugar? Porque eu não sei chegar. Eu quero tanto, mas eu não sei chegar. Um coração humilde, como de uma criança. Consegue ter um coração humilde? Um coração só é humilde quando a pessoa se humilha para obter aquilo que ela quer. A maioria das pessoas são soberbas e arrogantes. Não querem ficar nessa postura de não ter controle sobre absolutamente tudo e não ter 100% das respostas. Nessa postura de ter clareza do que você quer, um coração humilde, que não busca mais as respostas dentro de si, mas busca a resposta em pessoas que já chegaram lá, que você vai lá e se humilha. E quando eu digo se humilhar, é um processo maravilhoso. A pessoa se humilhar é maravilhoso. Cristo se humilhou, sim ou não? Sim, e se humilhando pedia, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele se humilhou. Isso mostra um nível de grandeza imenso, só que a soberba, a arrogância, a vaidade não permite que a gente fique aqui. E aí temos o quê? Um coração pequeno, um desejo pequeno. Então é desejar algo grandioso, magnanimidade, desejar um desejo grande realmente e ser humilde de andar por aí aprendendo como chegar lá. Essa vai ser a nossa jornada aqui.